Bora lá, galera, continuando. Na aula passada, nós tínhamos parado lá naquela parte em que nós estávamos falando sobre as diferenças das colônias do norte e das colônias do sul, né? A colonização delas. Colônia do norte, colônia de povoamento, colônia do sul, colônias de exploração. E aí essas tensões políticas, elas acabaram gerando problemas, né? E esses problemas eles foram somados à questão econômica. Por quê? Porque as batalhas pela independência, como vocês sabem, toda guerra gera perdas humanas e econômicas. A guerra de independência acabou gerando o quê? Uma grande inflação, né? O país acabou entrando em crise, né? A moeda acabou perdendo valor, né? Aquela luta pela independência saíram de guerra sem nenhuma recompensa. Aqueles que lutaram pela independência saíram da guerra sem nenhuma recompensa. Ou seja, o país ele acabou entrando numa grande inflação, né? O dinheiro, a moeda americana perdeu o valor e as pessoas acabaram ficando ressentidas porque lutaram na guerra, né? Pensando que iriam obter algo em troca, mas eles não conseguiram o que prometeram a eles, como por exemplo, os indígenas e os escravos, né? E também as pessoas da elite. As pessoas da elite, o que foi que eles ganharam? Eles ganharam propriedades de terras, mas que eram terras indígenas, que ficavam a oeste das 13 colônias, né? Então eles tinham que lutar contra os indígenas que habitavam aquelas regiões para poderem se apossar daquelas terras, né? Não era nada vantajoso fazer isso. Os indígenas eles não foram incluídos na questão da cidadania norte-americana. Eles continuaram sendo excluídos, assim como os escravos, os negros. Eles não tiveram os seus direitos garantidos pela Constituição dos Estados Unidos, né? Então, as pessoas que lutaram pela independência dos Estados Unidos, grande parte delas estavam revoltadas porque não haviam adquirido aquilo que eles reivindicavam, como era o caso dos negros e dos indígenas, que não conseguiram nem liberdade e nem participação na política estadunidense. A experiência estadunidense serviria de exemplo de vitória e soberania popular sobre o jugo metropolitano, especialmente para o restante das colônias americanas. Isso aqui é o que a independência dos Estados Unidos trouxe de bom. O quê? A sua influência. Porque as outras colônias americanas, elas passaram a observar os Estados Unidos e perceberam o seguinte: bem, se os Estados Unidos conseguiram se tornar independentes de sua colônia, nós também conseguimos. Então serviu como uma grande influência, né? Apesar de não ter tornado livre nem os escravos e nem ter dado participação para os indígenas que habitavam o território onde hoje é os Estados Unidos da América. E bora lá continuando aqui, ó. E aí eu trouxe para vocês aqui uma imagem da primeira bandeira dos Estados Unidos. Não sei se vocês já tinham visto a bandeira dos Estados Unidos alguma vez, né? A primeira bandeira, né, no caso. A outra vocês já estão acostumados a verem, né? A primeira bandeira dos Estados Unidos, se vocês observarem aqui, ela apresentava 13 listras, né? Que essas listras elas alternavam em branco e vermelho. Por que eram 13 listras? Simples, porque eram 13 colônias e cada listra da bandeira americana representava uma colônia, né? As listras eram e ainda hoje são em branco e vermelho, né? O que mais que tinha nessa bandeira, além das 13 listras branco e vermelho? Alguém pode me dizer? Exatamente, as 13 colônias também foram representadas num círculo, né? Um círculo de estrelas. Eram 13 estrelas em um formato de um círculo, que também representavam as 13 colônias, né? Num fundo azul, um cenário azul. Essa foi a primeira bandeira dos Estados Unidos, que foi criada por conta da independência em 1776, criada para representar a nova nação, a nação norte-americana. E agora para vocês aqui tem uma pequena atividadezinha para vocês fazerem e me entregarem daqui a pouco, exercícios de história.